A sua imagem fala antes da sua voz. O que ela está dizendo sobre você? O tema do programa de hoje é autoimagem e posicionamento. O Café da Tarde está no ar. E o nosso programa só está começando e olha, o meu café já está aqui, o seu já está aí? Não está? Então prepara que dá tempo, porque o bate-papo está só começando, gente. Eu recebo para essa conversa a Degiane Lopes, que é social media consultora de marketing, e a Nayara Neves, que é estrategista de imagem e vendas. Muito boa tarde, meninas. Obrigada por estarem aqui, aceitar esse convite para essa conversa com a gente, né? E eu começo falando com você, Nayara, sobre imagem, né? Que é algo tão atual, necessário também, né? A autoimagem, ela começa no espelho ou na mente? Boa tarde, gente. Quero agradecer, muito obrigada, Ana Paula, pelo convite, é uma alegria estar aqui. Gente, essa é uma pergunta que vale milhões, com certeza, porque muitas pessoas acreditam que a autoimagem, que a nossa imagem pessoal, ela começa no espelho. Mas é aí que a gente se engana, porque ela é construída na mente. Então, o espelho, na verdade, ele apenas reflete esse filme que a gente já roda na nossa cabeça. Então, explicando isso com exemplos, né? Sim. Se você é uma profissional, mas você não se enxerga como essa profissional, como uma mulher competente, por exemplo, é lógico que o espelho ele vai refletir o quê? Insegurança. Ou seja, não tem coerência a imagem pessoal com quem você de fato é. Entendeu? Então, é um erro a gente entender que é o que a gente vê no espelho, não. É o que você constrói primeiro na sua mente que o espelho, então, vai refletir. Então, a nossa imagem pessoal nada mais é do que um filtro mental. Perfeito. E isso a gente vê muito no nosso dia a dia também. Muita coisa começa na mente, né? A gente começa na mente para poder a gente reproduzir. Como a gente já tratou de vários outros assuntos aqui, e com a autoimagem não é diferente, né? E aí eu já te faço uma outra pergunta pegando esse gancho. Existe diferença entre vaidade e posicionamento? Absolutamente, gente. Posicionamento e vaidade são duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Quando a gente fala de vaidade, a gente fala muito do ego, muito do eu. Eu quero aparecer, eu quero ser vista, eu quero ser notada. Então, é muito do ego. Já o posicionamento é algo sobre estratégia de comunicação. Sim. Então, é uma estratégia de mercado. Quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando aqui mais sobre o outro. Então, eu quero ser respeitada através da minha imagem. Eu quero criar credibilidade e através da minha imagem. Então, através da imagem pessoal é que o outro vai perceber em mim se de fato eu estou transmitindo uma comunicação que passa verdade, coerência com a pessoa que eu sou, sim, né? Então, a vaidade é muito isso, tá? É sobre eu, já o posicionamento é sobre o outro. Perfeito. E tu usa uma palavra muito interessante que é a comunicação. Porque a gente tem mania de achar que a comunicação é só aqui, né? Essa oralidade, esse verbal aqui de falar, mas não é. A comunicação é algo muito amplo. Inclusive eu, como profissional da área, abordo muito isso no meu Instagram, né? Que a comunicação, ela é tudo, são as suas atitudes, né? Os seus gestos, a forma que você se comporta. Então, a autoimagem, ela também não é diferente, né, Nayara? Com certeza não. É basicamente assim, gente. É como se o que eu estou falando aqui com você validasse através do meu comportamento, através da forma como eu ajo no meu dia a dia, através daquilo que eu comunico nas minhas redes sociais, no meu trabalho, com a sociedade como um todo. Então, você precisa transmitir essa coerência. E quando você não transmite, acontece o que a gente chama de ruído de comunicação. Sim. Porque o que você fala, você não consegue sustentar no dia a dia. No que você faz. Então, existe muito o ditado, né? Que nós somos aquilo que a gente faz todos os dias. E, de fato, isso é real. Perfeito. Isso que tu falou é uma verdade muito grande. Tem gente que, às vezes, fala algo, mas as suas atitudes dizem outra coisa e não condizem com aquilo que ele está propagando. Então, o autoconhecimento, né?
Exatamente. Autoimagem, autoconhecimento. Então, eu falo muito, gente, eu falo muito sobre isso. Olha só, já me segue na minha rede social, me segue logo lá, que já vai ficar falando de tudo. E agora, Dejiane, né? Falando de posicionamento, tem que ser com social media, né, Deji? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana Paula. Boa tarde para você de casa. Então, vamos lá. Aí eu te pergunto, o que é o posicionamento na prática? A Nayara já falou aqui de posicionamento, mas o que é, né, o posicionamento na prática? Bem, posicionamento é tudo aquilo que você quer comunicar, né? É como você quer ser percebido, como a sua marca comunica, como você comunica, né? Como você se apresenta através das suas roupas, do seu posicionamento de marca, né? Através, você falou da sua rede social, né? O meu carro-chefe, vamos falar assim. Então, como você se posiciona na sua rede social, como você se comporta, como você quer ser percebido, tudo isso faz parte de um posicionamento. Perfeito, bem abrangente, tá vendo? Bem abrangente, então já fica ligado aqui porque tem muita coisa boa. E aí outra coisa, toda pessoa que trabalha, ela tem uma marca pessoal, mesmo sem saber? Olha, eu acredito que sim. Que nós, né, quando nos posicionamos para vender algo, seja na internet, seja com uma empresa, nós vestimos a camisa daquilo, né? Vestimos a camisa da nossa empresa. Então a gente se posiciona dessa maneira. Às vezes a gente não tem um direcionamento para fazer a coisa da maneira certa, né? Mas sim, é uma marca pessoal. Todos nós temos uma marca pessoal que pode ser trabalhada, né? Às vezes a gente pode, com um direcionamento melhor, você pode ter uma visão daquilo que você quer, tanto a curto prazo quanto a longo prazo também, né? Você pode imaginar ter uma visão ali de 10, 20, 30 anos com um planejamento para sua marca, para o seu posicionamento, sabe? E tô falando assim, eu concordo muito contigo, sabe? Porque, por exemplo, eu estou aqui no programa, né? Eu levo meu nome, mas está aqui na TV A Crítica. Então, querendo ou não, eu preciso representar, eu preciso me posicionar, porque eu estou representando uma marca, a TV A Crítica, sim, justamente. Assim como quem trabalha com vendas, até mesmo no almoxarifado, porque se você, que a parte, eu digo porque fica no interno de uma empresa, não está ali exposto com o público, né, digamos assim. Mas aí tu vai usar uniforme. Tu tava falando, eu tava só aqui, minha cabeça aqui é acelerada, né? Associando tudo. Raciocinando. E aí eu fiquei pensando, então a pessoa vai sair de uniforme, vai estar com a marca da empresa, então ela vai estar representando, então ela realmente é uma marca pessoal do trabalho dela. Sim, sim. E ela precisa saber se posicionar, ter esse cuidado, porque senão qualquer deslize ela pode até manchar o nome da empresa com a qual ela trabalha. Exatamente. Então ela é uma marca pessoal, uma marca ambulante, né? Sim. Perfeito. Então, olha, mais um aprendizado para você que está em casa, você que trabalha mesmo como CLT, você é uma marca pessoal. Sim, não? Exatamente. Você é uma marca pessoal. Perfeito. Só precisa ter trabalhado, né? Como eu falei, muitas vezes a gente precisa de um direcionamento. Sim. E pra gente conseguir ter sucesso, ter clareza, ter visão, ter coerência, a gente precisa se posicionar. E eu tô falando sobre isso aí, sobre direcionamento, vem um outro estalo, né? Que eu acredito também que as empresas, elas precisam dar esse treinamento para os seus colaboradores, para que eles possam saber se portar, porque enquanto tá com o uniforme ali, e assim, é muito delicado, mas a minha vida pessoal, do profissional, só que muitas vezes, mesmo fora do seu horário de trabalho, as pessoas te associam com o teu local de trabalho, então por isso que então por isso que é importante ter esse cuidado, né? Ou sobre os locais que você frequenta, a maneira que você se porta, e esse direcionamento que você bem colocou aqui, ele é importante. Então já fica uma dica também para você que é empreendedor, empresário, né, para dar esse direcionamento correto para os colaboradores, fazer esse treinamento sobre posicionamento, sobre autoimagem, que isso é importante sim, porque isso faz parte da comunicação pessoal e profissional de cada colaborador, né? E aí, Nayara, eu volto para ti. Aí a minha pergunta é, a forma que a pessoa se veste. Vamos lá. A forma que a pessoa se veste impacta diretamente na autoridade? Absolutamente, gente. A Dejiane falou sobre o posicionamento quando você é uma marca pessoal ou uma marca empresarial. E
a autoimagem, a imagem pessoal, ela vem para complementar esse posicionamento. Por quê? É o que a gente chama de linguagem não verbal. Sim. E, de fato, a nossa imagem não verbal, que é a forma como a gente se apresenta para a sociedade, para o mundo, é a forma como você cuida da sua imagem, do que você veste, da forma como você cuida do cabelo. Então, a nossa imagem, ela é, vamos dizer, um complemento de várias coisas. Não é só a roupa, não é só a maquiagem, não é só o cabelo. É o conjunto da obra, vamos dizer assim. Seria o cartão de visita? Exatamente. Então, a sua autoimagem nada mais é do que o seu principal cartão de visita. Por quê? Ela vai comunicar de forma não verbal quem você é, sem que você precise abrir a sua boca. Então, o nosso cérebro, ele leva fração de segundos para captar ali a sua atenção e, de fato, perceber se você é uma autoridade ou não e se você é uma pessoa confiável ou não. Então, no quesito imagem pessoal, tem um peso muito grande, porque a nossa comunicação não verbal, ela representa 55%. Uau! A nossa linguagem não verbal representa 55% da nossa comunicação, ou seja, é muito mais do que o conteúdo que você carrega, do que o conhecimento que você tem. Por quê? Se você é cheio de conhecimento, mas de forma não verbal tu não consegue comunicar isso, fica irrelevante. Sim. É como se tu não consegue transmitir isso de forma natural, porque as pessoas não conseguem associar a tua competência à imagem que você passa para o outro. Tá passando, é verdade. Entende a coerência? Então, se eu quero me posicionar no digital hoje como estrategista de imagem e vendas, a minha comunicação, ela é voltada em cima disso. Então, a minha imagem, ela tem que transmitir que eu, de fato, entendo do que eu estou vestindo, que eu entendo que a minha imagem, ela é importante para eu comunicar o que eu preciso comunicar para quem está do outro lado. E que, mais do que isso, a forma do nosso posicionamento e como a gente se apresenta para o mundo tem muito a ver com o servir. Então, eu até falei para você hoje, né, Ana Paula, quando a gente estava saindo, verdade, sobre o servir, porque o posicionamento tem muito mais a ver com o outro. E quando a gente fala sobre o outro, é o que eu, Nayara, como estrategista de imagem e vendas, posso contribuir com você, por exemplo, que está aí do outro lado. perfeito. Que o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, a experiência, a minha expertise, ela não é para mim. Sim. Ela é para que, de alguma forma, eu consiga contribuir com alguém. Consiga inspirar, motivar, ensinar ou direcionar, né? Hoje, trabalhando com mulheres, então eu direciono mulheres a usar a sua imagem pessoal como uma ferramenta. Na verdade, como a principal ferramenta de comunicação. Sim. Justamente por representar 55% dela. Então, e tu falou sobre mulheres, já pegando esse teu gancho aí, assim, quem é mais julgado pela aparência? Porque existe uma cobrança muito grande, né? Sobre homens, sobre mulheres. Então, tu falaste que o teu público maior, né, não é exclusivo, mas a maior parte do teu público são mulheres. Aí eu te pergunto, essa cobrança, esse julgamento, digamos assim, é maior sobre a mulher ou sobre o homem? Infelizmente, é sobre a mulher. Mas, assim, como estrategista de imagem, eu trago isso a meu favor. Então, se é pra gente ser julgada, que a gente seja julgada como uma mulher elegante, como uma mulher competente, como uma mulher capaz, que inspira outras mulheres. Perfeito. Não é verdade? Então, a gente acaba usando, entre aspas, esse julgamento a nosso favor. Para nos motivar a ser melhor, para nos motivar, né, a ser melhor, para a gente mostrar para a sociedade que as mulheres são sim competentes. Sim. E que a imagem delas comunica a competência delas hoje. Perfeito. Entendeu? Então, hoje, muito mais do que antes, está falando muito mais sobre imagem pessoal, sobre dar uma importância que, de fato, ela merece e precisa. Perfeito. Degiane, aí eu te pergunto, a autoimagem, ela influencia diretamente na construção da marca?
Com certeza, completamente. Porque, como eu falei, né, é a maneira que você quer ser percebido, o que você quer passar. Então, se você é uma pessoa confiante, se você é uma pessoa que sabe do que você está fazendo, sabe do que você está falando, você tem uma segurança para aquilo, né? Então, você vai conseguir expressar isso da melhor maneira. Então, eu acredito que está completamente relacionado. Tu falaste sobre segurança, e aí eu te pergunto, a insegurança, ela atrapalha esse posicionamento? Porque a gente vê, tem pessoas que querem, né, melhorar a sua imagem, o seu posicionamento, mas muitas vezes não sabe por onde começar, como fazer, né? E aí, tipo, essa insegurança, ela acaba atrapalhando esse posicionamento? Completamente, atrapalha completamente, até porque quando você é inseguro, você passa a se enxergar dessa maneira, né? Você se acha menos, você se compara com outras pessoas, com o crescimento de outras pessoas, você não enxerga o seu avanço, né? Sim. Então, eu acredito que está completamente relacionado a isso, porque você precisa ter segurança para passar aquilo que você quer passar. Claro. Pegando o gancho aqui da Degiane, em relação à insegurança, a gente trabalha muito essa questão da insegurança. Por quê, gente? Uma pessoa que se enxerga, ela é competente, ela é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas ela não consegue se ver como tal. Ela pode usar a roupa mais bonita que for, o blazer mais caro que existe. O espelho vai continuar transmitindo essa imagem insegura. E aí você transmite essa insegurança no falar, no se comportar, você transmite essa insegurança na hora de se comunicar com as pessoas. Verdade. E isso influencia diretamente, impacta diretamente nos resultados, nas vendas, se você é uma empreendedora, uma empresária, um empreendedor, um empresário. Então, se conhecer e entender que a imagem que você transmite, ela pode vender ou não o teu produto ou serviço, isso faz toda a diferença, é uma virada de chave assim, na nossa vida, sabe? Realmente. Perfeito. E assim, isso não se direciona apenas para empreendedor, empresário, mas é para quem trabalha de um modo geral, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso. Profissionais em geral, né? Sim, profissionais. A gente falando um pouco sobre imagem, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de estar arrumada, de estar bem arrumada, né? Maquiada. Eu sempre procuro trabalhar com uma maquiagem, um batom, algo que me deixa mais segura, né? Confiante. E às vezes as pessoas até perguntam, nossa, mas você sempre vem trabalhar assim, arrumada e tudo mais. Eu falo, gente, isso me faz bem, né? Isso faz com que eu me sinta a pessoa realmente competente que eu sou, a pessoa alinhada. Eu acho que isso transmite também para outras pessoas, né? Eu vou chegar em um lugar, né, bagunçada, vou chegar descabelada, eu vou chegar com olheiras, e então eu não vou passar, não vou vestir ali o meu posicionamento de uma pessoa competente, de uma pessoa, fora também o sentimento, né, porque eu acredito que isso também está relacionado a um sentimento. A gente falou de insegurança, e eu acho que isso traz uma segurança, você está bem vestida, você está bem arrumada. Mesma, né? Principalmente. Tu falou de maquiagem, eu lembrei, e não é à toa que ela também criou uma empresa, Meu Encontro, que vende maquiagem, que vende maquiagem. Então, se você está precisando comprar uma maquiagem, ela já sabe, Meu Encontro. Meu Encontro, produtos de beleza. Produtos de beleza, pra você ficar mais bonita. Todo mundo fazendo compras depois do programa. Perfeito. E aí, agora contigo, Nayara, quais são os erros mais comuns que você vê praticarem, né? Quem quer crescer profissionalmente? Olha, existem dois extremos, na verdade, né? Existe a parte do, vamos supor, desleixo, vamos dizer assim. Desleixo, entre aspas, porque tem muitos profissionais que, por se sentirem competentes, acharem que já adquiriram conhecimento suficiente, acreditam que a imagem se torna irrelevante, se torna, assim, algo banal. Então, se eu já tenho conhecimento, eu sou uma profissional boa, então a imagem para mim pouco me importa. E é aí que
esse profissional se engana. E um outro extremo, gente, é a pessoa que se transforma em um personagem. E isso a gente vê com muita frequência. Então, são profissionais que acabam utilizando elementos que soam muito exagero, excesso de muitos acessórios, roupas que não representam seu estilo pessoal ou a pessoa que ela é, o estilo de vida dela. Então, quem acaba utilizando esse tipo de personagem não consegue sustentar por muito tempo. Por quê? Sim. Se você não é uma pessoa autêntica, que você se veste da maneira com que você se sente bem, isso aqui sou eu, isso aqui me representa, uma hora ou outra você não vai conseguir manter aquilo, entendeu? Então, eu acredito que esses dois extremos assim, são os maiores erros. E tem um outro também, que eu acho muito interessante, que é acompanhar tendências. Então, você que segue muitas tendências, acaba cometendo esse erro, e ele é gravíssimo, porque nem todas as tendências que o mercado coloca pra gente cabe pra gente. Cabe com o nosso perfil, né? Cabe pro seu perfil, cabe pro seu estilo, cabe muitas vezes pro seu próprio posicionamento, né? Isso é relacionado também, trazendo o gancho para as redes sociais, né? Que é o marketing. O marketing, vou fazer o meu marketing aqui também. Isso também fala sobre um posicionamento nas redes sociais, né? Porque às vezes eu vejo muitas empresas fazendo várias trends para viralizar, quando na verdade não faz parte do perfil da empresa. Aquilo não comunica a empresa. Não comunica, né? Às vezes dá cair no ridículo, né? Isso, exatamente. A pessoa falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Eu não concordo. Eu acho que não vale a pena. Se não faz parte do seu posicionamento, se não faz parte da sua marca, da história que a sua marca quer contar, da história que a sua marca quer transmitir, eu acho isso um local perigoso, entendeu? Porque, gente, até que ponto eu quero viralizar? Até que ponto eu quero colocar que a minha marca seja vista ou percebida? É essa a imagem que você quer transmitir? Então, eu acho que isso cabe muito para muitas empresas, para muitas marcas pessoais também, porque as pessoas hoje em dia acham que fazer qualquer coisa engraçada. Fazer dancinha, eu já vi, gente, tem cada perfil fazendo dancinha, fazendo mais trends, eu fico, gente, a gente sendo polêmica no programa. Gente, eu preciso falar sobre isso também, porque assim como a Dejanne, eu também sou do marketing, né? Então, eu vivo o marketing todos os dias. O marketing e vendas todos os dias na prática. Então, eu crio conteúdo, eu trabalho com criação de conteúdo. E essa parte de trend, gente, eu vejo muito e eu fico assim com a minha alma apertada. Sim. Quando eu vejo uma empresa com um posicionamento no digital magnífico e fazendo essas trends, tipo, nada a ver, só para viralizar. E aí acaba que essa trend traz uma enxurrada de pessoas que não tem nada não são a ver qualificadas. Com o teu público. Sim. Que não são qualificadas, que não vai te gerar vendas. Então, eu digo por experiência própria, eu não sou adepta a trend. É muito raro eu fazer alguma trend, a não ser que ela realmente tem a ver comigo, com que eu trabalho com o meu perfil. Ou senão, adaptar, gente, eu né? não faço. Eu acho que a gente pode adaptar a linguagem, ao tom de voz da marca, a linguagem, a maneira que você quer expressar. Então, às vezes eu não preciso fazer igual todo mundo. Exatamente, entendeu? Né? Eu posso trazer aquilo para o meu posicionamento, para a minha estrutura de marca mesmo. Perfeito. Exatamente. No caso, a gente acaba que adapta ao nosso formato de comunicação, né? Porque justamente uma coisa que eu vi muito também, Paula e Dejanne, é a questão da apelação, né, Dejanne? A apelação, são umas trends assim extremamente apelativas, gente. Então, assim, se eu preciso apelar para um público chegar até mim, até consumir um produto ou serviço, gente, me desculpa, mas o meu produto, o meu serviço aí tá muito fraco. Perfeito. E falando sobre polêmica, não é sobre polemizar, mas é sobre a gente trazer o que realmente interessa, porque
marca pessoal não é só para a empresa, não é só para um CNPJ, mas é para um representante comercial, um profissional autônomo, Sim. uma pessoa que está no mercado de trabalho também como CLT, e às vezes vai gravar vídeo para poder atrair mais clientes, e aí acaba caindo no ridículo. Então, isso é um cuidado com a autoimagem, E né? com o posicionamento. E com o posicionamento. E aí, para a gente finalizar, Nayara, eu quero saber de você, né? Uma dica que você deixa para quem quer repaginar a sua autoimagem, porque quer melhorar a sua autoimagem. Bom, gente, a mensagem que eu quero deixar para quem está nos assistindo nessa tarde é que você passe a dar uma atenção maior para esse autocuidado, para a autoimagem, para como de fato você está se apresentando para a sociedade. Porque a tua imagem, ela comunica quem você é, sem que você abra a sua boca. Então, assim, ela é o seu principal ativo e ela é a sua principal ferramenta de comunicação. Então, quando a gente fala sobre se vestir bem para ir para o trabalho, isso não é futilidade. Imagem pessoal não é futilidade. É sobre servir, é sobre você ter cuidado com o teu cliente, com o teu fornecedor, com a empresa que você está representando e até mesmo com você, que é profissional, que às vezes estudou, buscou conhecimento. Você precisa transmitir isso sem abrir a boca, através do que a gente chama da comunicação, da linguagem não verbal, que ele é, na verdade, o seu cartão de visita. Então, atentem-se para a imagem pessoal, busquem montar aí um guarda-roupa inteligente, falei muito sobre isso, e o guarda-roupa inteligente, ele não é você ter muitas peças, mas é você ter peças que consigam transitar pelos ambientes que você transita de forma prática, versátil, e que você tenha também economia de tempo e dinheiro, que também faz toda a diferença, né? Com certeza. Dejeane, agora com você. Como sair da invisibilidade profissional? Que pergunta boa. Eu acho que hoje em dia nós temos uma ferramenta incrível nas nossas mãos. Eu acho que, como nunca antes, a gente tem uma facilidade muito maior de se comunicar, de vender, né? Hoje em dia, as pessoas acham que é fácil, mas não é tão fácil assim, tá? Você realmente precisa, para sair da invisibilidade, eu acho que você precisa ter clareza. Primeiro, sobre o que você quer fazer, sobre o seu negócio, sobre a sua marca. Você precisa ter coerência com aquilo que você fala, com o que você veste, com o que você quer comunicar, quer transparecer. E eu acredito que esses posicionamentos te levam a muitos lugares. Perfeito. Gente, mais dicas do que isso, impossível. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada, Ana Paula. E é isso, o Café da Tarde vai para um pequeno intervalo. Não sai daí, é só tempo de tomar um café, a gente já volta. Todo início de ano é a mesma história. As vendas caem, as contas continuam e o empresário sente o impacto. Mas será que isso é inevitável? No Pode Empreender de hoje, vamos falar da Fofa, um aplicativo, uma ferramenta muito importante que todo empreendedor deveria ter. E eu já recebo aqui a nossa consultora empresarial, Leide de Paula. Boa tarde, Leide, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Ana Paula. Tá tudo bem, tô bem à vontade. Que bom. Quando se fala de empreendedorismo, a gente sempre tem algo a contribuir. É verdade. E Leide, você trabalha com educação empreendedora, a estruturação de negócios. Dentro da tua formação, da tua experiência, existe alguma ferramenta que você considera essencial para quem está começando ou até para quem já empreende? Sim.
dentro do estudo que eu fiz, né, tem muitas ferramentas importantíssimas para ser utilizada em gestão, para ser utilizada em planejamento. Mas hoje a gente vai falar da fofa, gente, fofinha, que né, tem outro nome também, que é a ferramenta SWOT. É uma ferramenta, Ana Paula, que é fundamental para o empreendedor, né, fazer para descobrir pontos importantes da empresa dele e pontos que podem atrapalhar a empresa dele. Então, é uma ferramenta que vai falar da parte externa do seu negócio e da parte interna também. Interessante. Não é interessante essa ferramenta? Pois no desenrolar da conversa, eu quero trazer essa ferramenta, Ana Paula, de forma bem assim, explicativa, didática, para que o empreendedor, para quem está assistindo a gente, né, tenha insights da importância dela para a vida do negócio dele. Perfeito. E que ferramenta é essa que você, né, traz para a gente, indica aqui para esse empreendedor, para que ele possa usar como ponto de partida no negócio dele? Olha, essa ferramenta eu utilizo muito no primeiro contato que eu tenho com o empreendedor, quando eu vou fazer, seja uma oficina, um workshop ou até mesmo uma modelagem do negócio, eu sinto uma necessidade de fazer essa ferramenta para que ele compreenda, né, toda a sua logística interna e o que pode atrapalhar dele de forma externa, como eu estava falando. Então, quando você diz assim, a ferramenta fofa, né? O F de força, né? O O de oportunidade, F de fraqueza e O de forças, fraquezas, oportunidades e A de ameaças, fofas, né? Mas aí a gente fala da seguinte situação. Vamos trazer primeiro para a parte interna do empreendedor. O que é que ele tem que ver? Ele tem que ver as suas forças e as suas fraquezas, né? Quando eu tenho um negócio, eu tenho que estar bem ciente. Poxa, eu vou abrir uma empresa, mas quais são os pontos positivos que está em mim, que eu posso influenciar para que eu consiga realmente ter sucesso no negócio que eu vou colocar? Quando tu pega essas forças, que a tua proposta de valor é uma força muito forte, né? O fato de você ter estudado o teu público-alvo se torna uma força, o teu atendimento, tudo que está intrínseco ali dentro da tua empresa que você pode agir e também modificar, né? Continuo nas ameaças, né? Sim. Uma pessoa que vai empreender, ele também tem pontos que podem atrapalhar o empreendimento dele. Por exemplo, se ele não tem um planejamento estruturado, se ele não tem um fluxo de caixa organizado, isso daí são ameaças. Isso daí é uma ameaça séria de que a empresa pode vir a ter prejuízos. Entendi. Entendeu? Então, assim, me fala de forma prática, né? O que é essa ferramenta fofa e por que ela é tão importante? Autoconhecimento, primeiramente, né? E vamos supor, eu vou trazer assim exemplos para dar uma escalada. Sim. Se eu quero montar uma empresa e eu vejo que é uma oportunidade de mercado, que ali nos arredores a concorrência não está tão ferrenha, então eu encontrei essa oportunidade. Se eu tenho um problema para resolver e sei que muita gente está precisando de solucionar esse problema, então também é uma oportunidade. Mas do que adianta eu enxergar as oportunidades de mercado se eu olho para dentro de mim e eu não tenho força o suficiente para empreender, para encarar essa oportunidade. Então, eu vou ter que trabalhar nisso. Eu vou ter que me capacitar, eu vou ter que me preparar, eu vou ter que criar recursos, né? Se eu não consigo criar recursos, como é que eu posso me fortalecer bem aqui? Através de parcerias, né? Através de união, eu chamar alguém para fazer comigo, mas eu não vou perder a oportunidade. Mas aí eu vou ter que ter a consciência de saber quais são as minhas forças e fraquezas. Perfeito. Você falou sobre se capacitar. Até lembrei que a gente trouxe a Gisele do Sebrae aqui, né? E ela falou que uma das coisas fundamentais é você se capacitar. Inclusive, você também já citou isso aqui, né, Leide? Já, a capacitação, porque
Se você não está conseguindo alavancar a tua empresa, se você está com dificuldades, então é porque você tem pontos fracos para olhar, né? Para poder direcionar direitinho ali o que realmente vai fazer sentido você aprender para desenvolver e desenvolver a sua empresa. É o empreendedor que se desenvolve para desenvolver a sua empresa. Perfeito, bem colocado. E aí, Leide, muitos empreendedores estão trabalhando no seu dia a dia, ali naquela correria, né? Eles não param para analisar o próprio negócio, como é que tá, se está evoluindo, devido àquela correria toda. E aí, o que é que eles deixam de enxergar quando eles não usam uma ferramenta como essa? Fica um caos, né, Ana Paula? Porque na hora que você olha, mas não enxerga, né? Não vê exatamente o que é. E quando você pega uma ferramenta que separa em 4 quadrantes, e em um desses quadrantes você coloca toda a sua força, tudo que você tem de bom, tudo que você considera que realmente vai valer a pena, que é aquilo mesmo, e em um outro quadrante você coloca todas as suas fraquezas, os seus pontos fracos, então você vai ter a noção de que, para eu encarar as oportunidades que eu coloquei aqui, o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que eliminar aqui que eu estou com ponto fraco para poder aproveitar as oportunidades? E também, eu estou ameaçado, eu estou sentindo que a concorrência está muito ferrenha, é uma ameaça que não diz respeito a mim, mas diz respeito a mim. Por que essa concorrência é uma ameaça? Quais são os meus pontos fracos que eu tenho que fortalecer para poder encarar a concorrência, para poder realmente ir para o mercado e disputar com ele? Então, quando você pega essa ferramenta e coloca os quadrantes e entende o que você precisa melhorar para enfrentar, para aproveitar as oportunidades, isso se torna muito importante para qualquer empresa. Verdade. Né? Porque assim, Ana Paula, eu sempre trago exemplos do que eu já fiz, porque fica mais real. Com certeza. Né? Eu estou numa empresa que as vendas caíram. Aí eu fui e disse assim, mas as vendas caíram por quê? O que tá faltando aqui para a gente organizar? Sabe? A gente não está com marketing legal. Ponto fraco que poderia ser um ponto forte. O atendimento está muito solto, ninguém sabe, faz do jeito que bem entende. Ponto fraco que poderia se tornar um ponto forte. Para que eu trabalho essas vertentes? Para poder aproveitar a oportunidade. Para poder não sofrer com as ameaças que está acontecendo. E tem muita ameaça no mundo. As ameaças podem ser mudanças de lei, de legislação, pode ser o que está acontecendo agora, Ana Paula, com a guerra, né, com essas guerras que o petróleo não vem, o petróleo vem, petróleo para isso. Então, isso tudo são ameaças. É uma ameaça severa para a economia e quem sofre não é só o consumidor, né, final, é também o empreendedor que precisa colocar a sua mercadoria no mercado e sofre com isso. Então, quando você entende que claro que o nosso tempo aqui é curto para a gente desenrolar toda essa ferramenta, é um tema que merece uma atenção, merece até uma oficina, um workshop, para trazer a tua empresa, a tua ideia e colocar ali dentro dessa ferramenta, né, para ter uma visão clara, quando eu falo uma visão sistêmica do que está acontecendo, do que pode te atrapalhar. Perfeito, Leide. Importante mesmo. Leide, você falou muito de força. Quando a gente fala de força, o que é que a gente está falando disso dentro do negócio? A gente está falando do que realmente a empresa manda bem, né? Um bom atendimento, um marketing exemplar que traz cliente para dentro da empresa. Você precisa ter força na comunicação. Você tem bons canais de venda. Isso é uma força. Então, tudo que você planejou para sua empresa e exerce esse planejamento com mais segurança, com assertividade, isso são forças. Perfeito. E aí as fraquezas, porque muitos empreendedores têm dificuldades de reconhecer isso dentro da sua própria empresa. As fraquezas como dizer assim, a gente quer tanto
o lado bom da vida, né? Que às vezes a gente não atenta que para ter o lado bom tem que superar o lado ruim. Mas eu vou trazer aqui uma fraqueza que um cliente meu enfrentou, né? Que ele vendia um produto e tinha um fornecedor bom. Só que esse fornecedor vacilou com ele. Então, ele se viu sem fornecedor e ficou sem produto para vender. Então, isso era uma fraqueza que ele não percebia. Porque você que é empreendedor e depende de um único fornecedor, você tem que estar atento para isso. Isso é um ponto muito fraco. Exato. Porque você pode ficar sem o que vender, porque para se tornar um ponto forte, você tem que ter relacionamento com a rede de contatos maior. Entende? Então, esse é um exemplo clássico de um ponto fraco. Outro ponto fraco, um problema sério. Você não ter um fluxo de caixa que você consiga olhar e entender o que está acontecendo. Porque quando você não olha, não entende o que está acontecendo, quando está bom o movimento, tudo bem, deu para sanar tudo. Mas quando o movimento cai, você acabou de se deparar com um ponto fraco. Você não organizou direitinho. Estava bom enquanto estava entrando dinheiro suficiente para pagar as contas. Então, os pontos fracos, gente, um exemplo é sempre... É em você que está. É você que tem que perceber e desenhar cenários, né, Ana Paula? Quando você desenha cenários, o que seria desenhar cenários? Na pior das hipóteses, um cenário pessimista, um cenário moderado e um cenário otimista. O empreendedor, ele tem essa facilidade de sempre apostar num cenário otimista. Vou colocar, acredita. Isso é importante, é necessário que se acredite. Mas também é importante saber gestão de risco. E se não? Claro que eu vou querer que dê certo, mas e a gestão de risco? Como é que eu vou fazer essa contingência se realmente acontecer, eu não tiver forte o suficiente para resolver isso? Exato. E aí, falando de ameaças, né? O que pode colocar um negócio em risco e que muitas vezes o empreendedor não está percebendo? Olha, primeiro, que a ameaça é a parte externa, né? É o que acontece fora que o empreendedor não tem como ele mesmo controlar, não tem controle. Ele não tem controle sobre uma lei nova que saiu, que pode atrapalhar ou que pode aumentar um imposto. Exatamente. Né? Ele não tem controle do que está acontecendo no mundo atualmente, nessa situação das guerras. Ele não tem. Ele não teve controle quando surgiu a pandemia. Foi intrínseco a ele. Então, tudo que acontece fora, que o empreendedor não tem controle, são ameaças. Só que aí entra o pulo do gato na situação de conhecer o SWOT. Se tem ameaças... Se eu trabalhei as minhas forças, essas ameaças não vão me abater tanto quanto outros que não estão preparados. Exato. E aí, eu te pergunto, dá para dizer que muitos negócios não crescem, não por falta de esforço, mas por falta de clareza? Olha, por falta de clareza, pode até crescer, mas tem um teto. Ele não sustenta o crescimento que ele consegue alcançar. Né? Quando o empreendedor ele entra no mercado, que ele vê aquela oportunidade excelente, que ele começa a desenvolver as vendas e aquilo começa a ficar muito surreal, muito crescendo, presta atenção se realmente é crescimento. Porque nem sempre o excesso de vendas e dinheiro não é crescimento. Pode ser uma armadilha se você não estiver preparado para sustentar esse crescimento. Entendeu? Aí a importância. Se eu estou crescendo, será que realmente eu tenho competência de estar e me permanecer grande? O que é que eu tenho que melhorar para permanecer grande? Como é que eu tenho que agir? Como é que eu tenho que liderar? Como é que eu tenho que treinar a minha nova equipe? Como é que eu tenho que aprender a negociar de forma diferente? Porque negociar 10 é diferente de negociar 1000. Então, quando ele começa a se desenvolver, ele tem que... Aí, como é que ele consegue enxergar isso? Se ele fizer a ferramenta SWOT, mais conhecida como a FOFA, Ana Paula, ele consegue, sim, prever muita coisa.
E aí, falando dessa ferramenta, quem está em casa nos assistindo, né? Como que ele consegue colocar em prática? Como ele consegue aplicar essa ferramenta? Olha, é bem didático, né, essa ferramenta. Bom, eu vou falar e vocês vão imaginando. Pega uma cartolina e faz 4 quadrantes. Assim, bem direto. Tô falando mesmo para a pessoa para começar a treinar. E de um lado você coloca as forças, embaixo fraquezas. Do outro coloca oportunidades e ameaças. E olha para a tua empresa de forma inteligente. Olha para a tua empresa para enxergar até onde eu consigo ir, até aqui. Por que eu não consigo mais? É aquela pergunta que eu faço. Você não está faturando, se você fatura, vamos supor, 10 mil por mês. Você não está faturando 100 mil porque não sabe ou porque não quer? Porque se for porque você não quer, tudo bem, isso vai ficar do mesmo jeito. Agora, se for porque você não sabe, usa as ferramentas que o mundo dos negócios te dá, e a FOFA, a SWOT, é uma ferramenta. Então, a forma de utilizar é: olha para a tua empresa, olha para o mercado, tenha uma visão sistêmica e coloque lá o que está te ameaçando, o que está te impedindo de crescer. O que realmente está lá fora que pode ser uma oportunidade para você crescer. O que está aqui dentro que pode ser pontos fracos. E o que está aqui dentro que pode ser ponto forte. Como transformar pontos fracos em pontos fortes? Se preparando, estudando, assistindo. Como eu digo, é subindo no ombro dos grandes, em livros, em consultoria, em pedir ajuda mesmo, e olhando com os olhares deles para você aplicar na sua empresa. Verdade. E aí, o que muda na cabeça do empreendedor quando ele começa a enxergar o negócio dessa forma? Muda a percepção dele, muda a cultura dele, muda o olhar dele sobre a empresa e sobre si mesma, né? E sobre quem está do lado dele. Porque se ele enxerga a empresa dele do jeito que está enxergando, será que ele aceita que qualquer pessoa esteja do lado dele? Como assim qualquer pessoa, Lídia? Pessoas que não queiram subir, que não queiram crescer, que não queiram somar realmente com essa virada de chave que ele quer estar colocando na empresa dele. Então muda toda uma percepção de ambiente. Exatamente, concordo contigo. E aí, o sucesso de um negócio, ele depende mais do mercado ou da capacidade do empresário de se antecipar a ele? Com certeza da capacidade do empresário se antecipar a ele. Isso foi provado nos últimos anos, né? E os principais players, os principais mentores, empresários do mundo deixam bem claro: se prepare, porque a responsabilidade da sua empresa crescer é sua. Então, eu acredito muito na educação empreendedora, eu acredito muito no desenvolvimento do pequeno empreendedor que tem a capacidade de se tornar o grande empresário do amanhã. É uma frase que eu trago comigo. Eu trabalho com estruturação de empresas e preparação de empreendedores, né? Existe, Ana Paula, grandes plays, mas eles nem sempre conseguem alcançar o que está mais embaixo. Entende? Então, a gente está na escadinha do desenvolvimento empresarial, né? E eu estou nesse jogo para somar com empresários que já estão rodando e que estão com dificuldade, que estão com ponto cego, né? Que estão ali, como eu digo no livro do Mito do Empreendedor, enlouquecendo lentamente, sem saber o que fazer. E eu estudei muito, anos da minha vida, né? E também estou no mundo do empreendedorismo. É uma opção que eu fiz de empreender no meu próprio conhecimento para poder ajudar outros empreendedores. Eu não me arrependo disso, é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Perfeito. Leide, muito obrigada pela sua participação, tá? Até o próximo programa. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Um final de semana abençoado e até a semana que vem. Tchau, tchau.